Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Olá, sinta-se abraçado, você que tem acompanhado esse canal e que tem acompanhado a história da nossa vida. Somos felizes, gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E queremos também transmitir para você o nosso desejo de que você busque ter uma vida de paz, de tranquilidade, buscando a Deus que é o autor de todo o bem. Eu estou agora vivendo o final de 1971, quando o meu marido foi promovido e, consequentemente, transferido para outro local onde havia vaga na qualificação dele. Eu cheguei a mencionar, na época que eu estava falando sobre os preparativos do casamento, que o meu desejo era passar uns dias em Garanhuns, em lua de mel. Não pudemos ir porque não houve condições financeiras para isso. Mas, nesse momento agora, Deus nos deu a oportunidade de morar em Garanhuns por um tempo. Não somente nós dois, mas agora a família completa, com os filhos também. Foi assim uma notícia muito feliz que tivemos e nos preparamos para isso. E nos primeiros dias do ano de 1972, nós viajamos com destino a Garanhuns, no Fusquinha Azul ainda, e todo completamente cheio de mudança, de bagagem, de coisa, enquanto que a nossa mudança mais pesada tinha saído através da transportadora. Antes de chegarmos em Garanhuns, eu queria explicar um pouquinho a respeito do que Garanhuns significa na minha história. A minha mãe nasceu em Garanhuns, a família dela é natural de Garanhuns e de lugares próximos ali, cidades próximas, e eu conheci Garanhuns muito criança ainda, eu acho que com uns 6 anos, tenho lembranças muito nítidas daquele tempo. Na verdade, naquela época, Garanhuns era um lugar assim ainda bem interior, sem asfalto. Era tão interessante, eu gostava de ir lá para uma praça que perto da casa da minha avó, e ali eu ficava brincando, mas eu tinha muito medo porque caía lagarta de fogo das árvores. Essas lagartas deviam queimar, porque chamavam lagarta de fogo. Eu me lembro muito bem, eu era muito pequena e gostava de brincar nessa praça. A praça também ficava perto da estação ferroviária. Eu me lembro lá na estação ferroviária, tinha uma espécie de depósito de açúcar e havia aquele cheiro forte do açúcar, né? Acho que trazido pelo trem, né, de carga e depositado ali. Algumas coisas eu me lembro muito bem de Garanhuns. Os meus avós tinham uma pensão, que eles trabalhavam lá. Mamãe também trabalhava e foi lá onde meu pai conheceu a minha mãe. Voltando ainda para aquela parte, quando eu cheguei em Garanhuns em 1972, já estava uma cidade mais desenvolvida, claro, com asfalto, com muito do conforto da cidade. Na verdade, não tanto, porque eu me lembro que naquela época eu desejava tanto comprar um alimento pronto para no domingo sair da igreja e não precisar ir para a cozinha, mas não havia essa facilidade, não havia um frango assado, não havia aquelas quentinhas e também self-service, nada disso. Mas era uma cidade, sempre foi uma cidade muito acolhedora, muito agradável, as pessoas muito tranquilas, como toda cidade mais do interior, porque parece que quando a gente vai se aproximando mais da capital, a vida começa a ficar mais corrida, mais dinâmica, há uma sensação de que precisa correr. E aquela vida em Garanhuns sempre me atraiu muito.
Até as pessoas falavam mais devagar, eram mais ponderadas. Eu gostava muito daquele lugar. Agora, outra coisa que eu gostaria de falar sobre Garanhuns é da ascendência de minha mãe. Mamãe nasceu da família Gueiros, família muito conhecida em Garanhuns. Dessa família saíram pastores, teólogos, estudiosos da palavra, saíram também muitos advogados, mestres, professores. Todos tinham muita sede pelo conhecimento, pelo estudo. A minha mãe já era de uma família mais simples, de poder aquisitivo menor, e não teve acesso à faculdade, essas coisas que muitos outros tiveram. Mas a mesma garra pelo trabalho, pelo aprendizado, sempre eu vi na vida dos familiares de mamãe. Sempre trabalhadores, honestos, e essa herança foi muito boa para a família. Como também a herança que o meu marido deixou para os meus filhos, da família dele. Uma herança de homens de campo, trabalhadores, que sabiam lutar, sabiam buscar melhoria para a sua família, muito chegados às suas famílias, honestos. E hoje, da família do meu marido, logicamente que tem muitos que já galgaram faculdade, cursos superiores, há muitos médicos, enfermeiras e tantos outros que estão no ambiente de trabalho. Mas eu quero dizer que para nós a ida para Garanhuns foi assim como uma lembrança de todas essas coisas, da nossa origem, foi uma lembrança da vida no campo, no lugar assim mais distante, mais tranquilo, tanta coisa. E também o que sempre me trouxe assim um sentimento gostoso em Garanhuns era o clima de lá. Um clima tão ameno, tão fresquinho e tão frio às vezes, que eu achava muito bom. Garanhuns é um lugar ideal para a gente conhecer e visitar, porque realmente é uma cidade serrana, fica a mais de 800 metros acima do nível do mar, uma cidade que hoje já tem os confortos das cidades grandes e é muito agradável, uma cidade turística mesmo. Depois de lá eu passei a morar numa cidade grande e realmente eu senti a diferença. Mas hoje eu quero dizer para vocês da minha gratidão a Deus pela história da minha vida, pelas oportunidades que Ele me deu e pelas lembranças tão boas que eu tenho da minha vida desde a mais tenra idade. Agradeço a Deus, mais do que tudo, pelas oportunidades e a maior de todas elas é a oportunidade de ter conhecido as Escrituras Sagradas através de pessoas da família que eram estudiosas, que buscavam o conhecimento mais profundo da palavra e que deixaram realmente um legado para todos nós. Hoje nós sentimos muita alegria de pertencer a uma família que teme a Deus, que ama o Senhor, que quer obedecer ao Senhor. Porque não somente nós devemos conhecer as Escrituras, mas acima de tudo devemos aprender a obedecer. Nós, no passado, optávamos por conhecer e viver do lado do bem, das coisas boas. Hoje a gente já vê uma certa dificuldade porque parece que as coisas que nós reputávamos como erradas, hoje parecem ser tão bem aceitas pela sociedade. Mas é o tempo que muda, mas a palavra de Deus não muda nunca, permanece para sempre. Se eu quiser continuar vivendo à procura de uma vida de correção, uma vida de honestidade, uma vida de paz, então eu tenho nas Escrituras Sagradas todo o ensino que eu preciso. Desejo isso para você, desejo uma vida realmente de paz, que você não se confunda com o que o mundo tem trazido para nossas mentes hoje.
porque nós pertencemos a um Deus que nos quer ver viver uma vida de retidão, uma vida de paz e de obediência a Ele. E que nós todos possamos continuar dizendo com muita alegria no coração: ao Deus Altíssimo seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém.